quinta-feira, dia 31 de maio de 2025, e a Feira da Sulanca de Caruaru, nessa sexta-feira, também tendo um bom movimento, e a gente registrando para você aqui, tá, pessoal? Então é isso aí, em frente da Fundac, onde você vai encontrar esta feira bacana, onde pessoas de todo o Nordeste, todo o Norte, Nordeste vem comprar barato, legal aqui, economizando muito mais. Então, a partir de todas as quintas-feiras, tem aqui, ó, Feira da Sulanca de Caruaru, né? Estamos aqui ao portão 5, tá, pessoal? Que bacana. Então, Caruaru recebe hoje a Feira da Sulanca, né? Recebe aí os compradores da Feira da Sulanca de Caruaru. Hoje, dia 31, aliás, dia 30 de maio de 2025. Última feira do mês. Próxima feira, já no comecinho, né, gente? Tô começando o mês. Valeu, fiquem na paz, tudo de bom.